Era 23 de agosto de 1944. O piloto, Tenente James Howard, da Força Aérea dos Estados Unidos, estava em missão de reconhecimento sobre a Amazônia quando o motor falhou. Tentou planar, tentou encontrar uma clareira, mas a floresta era densa demais, muito verde, muito fechada. O avião se chocou contra as árvores a 200 km por hora. James acordou pendurado de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança, com sangue escorrendo pelo rosto. Estava vivo, milagrosamente vivo. Conseguiu se soltar. Caiu no chão da floresta. Olhou ao redor e percebeu. Estava no meio do nada, sem rádio, sem mapa, sem ideia de onde estava. Vão me procurar, ele pensou. Vão me encontrar. Mas 2 dias depois, sozinho, ferido, morrendo de fome, James compreendeu a verdade. A Amazônia era grande demais. Ele era pequeno demais. E ninguém sabia onde ele estava. No 3º dia, quando estava quase desistindo, ouviu vozes. Não eram vozes em inglês. Eram vozes em português. Um português que ele não entendia. Homens apareceram na mata, magros, sujos, com roupas rasgadas, carregando facões. James levantou as mãos aterrorizado. "Don't shoot! American! I'm American!" Os homens se entreolharam, confusos. Um deles se aproximou devagar e disse algo que James não entendeu, mas o gesto era claro. "Vem conosco." James não tinha escolha. Seguiu os homens pela floresta, e quando finalmente chegaram a um lugar, um amontoado de barracos de madeira chamado Seringal Esperança, James descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Ele não havia caído em território inimigo. Ele havia caído em algo pior. Ele havia caído no inferno verde dos soldados da borracha. Bem-vindo a Vozes do Seringal. Eu sou seu narrador nesta jornada pelas histórias esquecidas do Brasil. Você já ouviu falar sobre os soldados da borracha? Provavelmente não. Entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil recrutou 55 mil nordestinos para extrair borracha na Amazônia. Era uma missão patriótica, fornecer borracha para os aliados derrotarem os nazistas. Prometeram glória, prometeram riqueza, prometeram que seriam tratados como heróis. Mentiram. Mais de 30 mil desses soldados morreram, de malária, fome, acidentes, abandono. Os sobreviventes ficaram endividados, presos nos seringais, esquecidos pelo governo. Só foram reconhecidos oficialmente como combatentes de guerra em 1988, 43 anos depois. Hoje vamos contar uma história diferente, a história de um estrangeiro que testemunhou esse horror. Um piloto americano que caiu na Amazônia e descobriu que os aliados do Brasil estavam sendo tratados como escravos. E quando foi resgatado, ele se tornou denunciante. Esta é a história de James Howard e dos homens que o salvaram, mas que ele não conseguiu salvar. Se você gosta de histórias de guerra, de sobrevivência, de testemunhos que mudaram a história, fique até o final, porque o que você vai descobrir vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque as histórias que não contamos são aquelas que se repetem. James Howard tinha 26 anos em agosto de 1944. Era tenente da Força Aérea dos Estados Unidos, piloto de transporte. Sua missão era simples: voar sobre a Amazônia, mapear rotas seguras para transporte de borracha do Brasil para os Estados Unidos e voltar para a base em Belém. Era uma missão de rotina, nada perigoso, nada heróico. Ou assim deveria ser. James cresceu em Iowa, em uma fazenda de trigo. Era filho de agricultores, gente simples, trabalhadora, religiosa. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, James se alistou imediatamente. Não porque queria ser herói, mas porque era o que se fazia. Era seu dever. Passou 2 anos voando missões de transporte no Pacífico. Viu morte, viu destruição, mas nunca esteve em combate direto. Era piloto de carga, não de caça. Sua guerra era logística, não violência. Em julho de 1944, foi transferido para o Brasil. Missão de apoio aos aliados, disseram. Ajudar o Brasil a fornecer borracha para o esforço de guerra.
James nem sabia que o Brasil estava envolvido na guerra. Mas aprendeu rápido. O Brasil fornecia borracha, toneladas dela, para pneus de caminhões, aviões, tanques. E a Amazônia era a fonte principal. Nos primeiros dias em Belém, James achou tudo fascinante. A cidade era exótica. As pessoas eram gentis. A comida era estranha, mas boa. E o trabalho era fácil. Apenas voar, mapear, voltar. Mas em 23 de agosto de 1944, tudo mudou. James decolou de Belém às 6 da manhã em um pequeno avião de reconhecimento monomotor. A missão era voar 300 quilômetros rio acima, fotografar áreas de seringais e voltar. As primeiras 2 horas foram tranquilas. Céu limpo, vento calmo. James cantarolava músicas de Frank Sinatra enquanto pilotava. Mas às 8h30, o motor começou a falhar. Primeiro foi um barulho estranho, um rangido metálico. Depois uma perda súbita de potência. Depois, fumaça. Não, 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 James sussurrou, tentando estabilizar o avião. Checou os instrumentos. Temperatura do motor. Crítica. Pressão de óleo, 0. O motor estava morrendo. James tentou de tudo. Ajustou a mistura de combustível. Reduziu a altitude. Tentou reiniciar. Mas nada funcionou. O motor tossiu uma última vez e morreu completamente. E o avião começou a cair. James tinha treinamento para isso. Mantenha a calma, procure uma clareira. Plane o máximo possível. Olhou para baixo. Tudo o que via era verde. Verde infinito. Floresta densa, sem nenhuma clareira à vista. Droga. Tentou controlar a descida. Tentou encontrar qualquer espaço aberto. Mas a 500 metros de altitude percebeu. Não havia para onde ir. Deus, se eu sobreviver a isso... O avião atingiu as copas das árvores a 200 km por hora. O impacto foi brutal. A asa direita arrancou. A fuselagem girou violentamente. James bateu a cabeça no painel. Sentiu costelas quebrarem. Sentiu sangue na boca. E então, tudo ficou preto. Quando acordou, estava pendurado de cabeça para baixo. O cinto de segurança o segurava pelo torso. Sangue escorria pelo seu rosto. Um corte profundo na testa. Dor intensa nas costelas. Visão turva. Estou vivo, ele sussurrou, incrédulo. Estou vivo. Levou 5 minutos para se soltar do cinto. Caiu no chão da cabine, gemendo de dor. Conseguiu rastejar para fora pelos destroços. O avião estava completamente destruído, partido ao meio, fumaça ainda saindo do motor, destroços espalhados por 50 metros. James ficou parado, respirando com dificuldade, tentando processar o que havia acontecido. Ele havia caído no meio da Amazônia, longe de tudo. Sem rádio, destruído, sem mapa, queimado, sem suprimentos, espalhados pela floresta. Tudo bem, ele disse em voz alta, tentando manter a calma. Eles vão me procurar, vão enviar equipe de resgate. Só preciso ficar aqui e esperar. Mas conforme as horas passavam, a realidade começou a pesar. A floresta era densa, escura, barulhenta, sons de animais que ele não reconhecia, insetos gigantes, calor sufocante. James tentou construir um abrigo com os destroços do avião. Tentou acender uma fogueira. Sem sucesso, tudo estava úmido. Tentou encontrar água, encontrou um riacho, mas tinha medo que fosse contaminado. No primeiro dia, ainda tinha esperança. No segundo dia, a esperança começou a vacilar. No terceiro dia, quando a febre começou, infecção do corte na testa, James compreendeu. Ele ia morrer ali. Desculpa, mãe, ele sussurrou, deitado nos destroços. Desculpa, pai. Eu tentei. Fechou os olhos e esperou a morte. Mas a morte não veio. Em vez disso, vieram vozes, vozes humanas, falando uma língua que ele não entendia. James abriu os olhos, confuso. Estava alucinando? Mas não. As vozes eram reais. Homens apareceram na mata. 5 deles. Magros, sujos, roupas rasgadas, carregando facões e baldes de látex. Seringueiros. James tentou se levantar, mas mal conseguiu sentar. Help! American! I'm American! Os homens se entreolharam, assustados. Falaram entre si em português rápido.
James não entendia nada. Um deles, um homem de uns 40 anos, rosto marcado por cicatrizes, se aproximou devagar. Olhou para James, olhou para os destroços do avião e disse algo que soou como uma pergunta. James apontou para si mesmo. American USA Pilot. O homem assentiu devagar, como se entendesse. Depois falou com os outros. Eles discutiram por alguns minutos. James ficou ali sentado, com medo, confuso, sem saber o que estava acontecendo. Finalmente, o homem de cicatrizes se aproximou novamente e fez um gesto claro. Vem conosco. James não tinha escolha. Mal conseguia andar. Estava ferido, com febre, morrendo de fome. 2 homens o ajudaram a se levantar. Colocaram os braços de James sobre seus ombros e começaram a caminhar pela floresta. James olhou para trás uma última vez, vendo os destroços do avião desaparecerem na mata. Para onde vocês estão me levando? Ele perguntou, sabendo que não entenderiam. Mas a resposta viria logo. E quando viesse, James desejaria nunca ter sobrevivido à queda. Caminharam por 3 horas. James mal conseguia ficar em pé. A cada passo, a dor nas costelas piorava. A febre subia. A visão ficava turva. Mas os homens não paravam. Apenas seguiam em frente, carregando James entre eles, atravessando riachos, subindo barrancos, cortando mata fechada. Finalmente, chegaram a uma clareira. E James viu o Seringal Esperança. Não era o que ele esperava. Não era um vilarejo. Não era uma cidade. Era um amontoado de barracos de madeira. Talvez 30 estruturas todas caindo aos pedaços. Galpões grandes, armazéns de borracha, James presumiu. E centenas de homens magros, sujos, trabalhando como formigas. Onde estou? James sussurrou. Os homens o levaram até um galpão maior, provavelmente a enfermaria, embora parecesse mais um depósito. Deitaram James em um pedaço de pano no chão, e um homem mais velho, que parecia ter alguma autoridade, se aproximou. Ele olhou para James com curiosidade e algo parecido com pena. Falou em português, rápido e incompreensível. James tentou explicar. American Pilot Plane Crash. Need help. O homem assentiu devagar. Depois disse algo que James não entendeu, mas o tom era claro. Você está ferrado. Nos dias seguintes, James flutuou entre consciência e inconsciência. A febre piorou. A infecção se espalhou. Ele delirava, sonhava com Iowa, com sua mãe, com campos de trigo dourado. Mas quando acordava, a realidade era brutal. Um galpão escuro úmido fedendo a mofo e suor. Homens ao redor dele, também doentes, também feridos, também morrendo. Um homem, o de cicatrizes que havia o encontrado, cuidava de James. Trazia água, trazia comida, caldo aguado, farinha. Limpava o corte na testa dele com panos sujos. James não entendia por quê. Por que esse estranho estava cuidando dele? Depois de 5 dias, a febre baixou. James conseguiu sentar. Conseguiu beber água sem vomitar. Conseguiu olhar ao redor com clareza pela primeira vez. E o que viu o horrorizou. O galpão estava cheio de homens doentes. Talvez 40 deles. Todos magros como esqueletos. Todos com feridas abertas, infecções, doenças. Alguns com malária, tremendo incontrolavelmente. Alguns com disenteria, sangue e fezes misturados. Alguns simplesmente desistindo. Meu Deus, James sussurrou. O que é esse lugar? O homem de cicatrizes, que James mais tarde descobriu se chamar Raimundo, tentou explicar. Usou gestos, desenhou na terra, e aos poucos, James começou a entender. Esses homens eram soldados da borracha. Haviam sido recrutados pelo governo brasileiro para extrair látex na Amazônia durante a guerra. Prometeram que seriam bem tratados, que teriam comida, medicina, pagamento justo. Mentiram. Raimundo mostrou suas mãos, cobertas de cicatrizes de cortes de facão. Mostrou suas costas, marcas de chicotadas. Mostrou seu caderno de dívidas, 2.300 cruzeiros devidos ao patrão do Seringal. James ficou chocado. Você é escravo? Raimundo não entendeu a palavra, mas entendeu o tom.
Assentiu tristemente. Nos dias seguintes, conforme James se recuperava, Raimundo o levou para conhecer o seringal. James viu homens trabalhando 14 horas por dia cortando seringa. Viu crianças, algumas com apenas 10 anos, carregando baldes de látex pesados. Viu mulheres cozinhando comida escassa para centenas de homens famintos. Viu o armazém onde a borracha era armazenada, toneladas dela pronta para ser enviada para o esforço de guerra. E viu o patrão do seringal, um coronel gordo chamado Sebastião Moura, sentado em sua casa grande, bebendo cerveja importada, contando dinheiro. James sentiu uma raiva que nunca havia sentido na vida. Isso é guerra? Ele pensou. Isso é o esforço de guerra? Escravizar civis brasileiros para produzir borracha? Ele tentou falar com o coronel Sebastião. Tentou explicar que era americano, que havia caído, que precisava de ajuda para voltar. O coronel ouviu com um sorriso falso. Depois disse, em inglês quebrado, "You stay. When Americans come, you go." James ficou confuso. Quando os americanos vierem, vocês não vão me ajudar a voltar? No, you wait. Mas eu sou aliado. Estamos do mesmo lado. O coronel deu de ombros. War is business. You wait. James compreendeu. Ele era prisioneiro, não de inimigos, mas de aliados. Nos meses seguintes, James viveu no seringal Esperança como um fantasma. Não podia trabalhar, costelas ainda machucadas. Não podia fugir, não sabia para onde ir. Não podia se comunicar direito, não falava português. Então apenas observava. E o que observou o quebrou. Viu homens morrendo de malária sem nenhum tratamento. Viu feridos sendo ignorados até infeccionarem e morrerem. Viu trabalhadores sendo punidos com chicotadas por preguiça. Viu Raimundo, o homem que havia salvado sua vida, trabalhar até o corpo desistir, até desmaiar na floresta, até ser carregado de volta inconsciente. E James percebeu. Ele havia caído em um campo de concentração disfarçado de esforço de guerra. Uma noite, deitado ao lado de Raimundo no galpão, James disse em inglês, sabendo que Raimundo não entenderia, mas precisando dizer, "I'm going to tell the world about this. When I get out, I'm going to tell everyone what you're doing to these people." Raimundo olhou para ele sem entender as palavras, mas entendendo o tom, e sorriu tristemente, como se dissesse, "Nobody cares." Mas James discordava. "Eu me importo", ele sussurrou, "e vou fazer alguém se importar." 3 meses depois, em novembro de 1944, a chance de James finalmente chegou. Um avião americano de busca sobrevoou a área. O som do motor era inconfundível. James estava trabalhando na roça do seringal. Sim, o coronel eventualmente o colocou para ganhar sua comida quando ouviu. Largou a enxada e olhou para o céu. Ali estava, um avião militar americano, voando baixo em padrão de busca. "Aqui!" James gritou, correndo para uma clareira. "Estou aqui!" Tirou a camisa e acenou freneticamente. O avião passou uma vez, 2 vezes. Na terceira passagem, James viu que haviam notado. O avião desceu mais. Jogou um pacote amarrado a um paraquedas, suprimentos e um rádio. James correu até o pacote, as mãos tremendo. Abriu. Dentro havia comida, remédios e um rádio portátil com instruções. Ligou o rádio. "Aqui, Tenente James Howard. Estou vivo. Repito, estou vivo." A resposta veio em segundos. "Tenente Howard, graças a Deus. Sua posição?" James olhou ao redor. "Não tenho certeza. Estou em um seringal. Há centenas de trabalhadores aqui, civis brasileiros." "Entendido. Vamos enviar equipe de resgate. Aguarde 48 horas." James sentiu um alívio tão grande que quase caiu de joelhos. "Entendido. Aguardando o resgate." Desligou o rádio e olhou ao redor. Os trabalhadores do seringal haviam se reunido, observando. Raimundo estava entre eles, com uma expressão que James não conseguia decifrar. "Eles vêm me buscar", James disse em inglês, sabendo que Raimundo não entenderia as palavras, mas entenderia o significado. "Em 2 dias, eu vou para casa." Raimundo assentiu devagar. E então fez algo inesperado. Abraçou James. Foi um abraço apertado, desesperado.
E James compreendeu. Raimundo estava feliz por ele, mas também estava devastado, porque James ia embora e Raimundo ficaria. Naquela noite, James não conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Raimundo e dos outros homens, ouvindo a respiração pesada deles, sabendo que em 48 horas ele estaria livre, mas eles não. Não é justo, James sussurrou. Raimundo, ainda acordado, olhou para ele sem entender. James tentou explicar usando gestos, desenhos na terra, palavras em inglês misturadas com português quebrado. Quando eu sair, vou contar. Vou contar para o governo americano. Vou contar para o mundo. Vou fazer alguém te ajudar. Raimundo escutou em silêncio. Depois perguntou em português lento. Você promete? James não falava português, mas entendeu a palavra promete. Yes, I promise. Prometo. Raimundo sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso real. 48 horas depois, o helicóptero chegou. Era uma operação rápida. O helicóptero desceu em uma clareira próxima. 2 soldados americanos saltaram, armados, alertas. Tenente Howard! Sim, sou eu! Vamos embora. Agora! James hesitou. Olhou para Raimundo e os outros trabalhadores que haviam se reunido para se despedir. Esperem. Essas pessoas, esses trabalhadores, eles estão sendo mantidos como escravos. Precisamos ajudá-los. O soldado franziu a testa. Senhor, não temos ordens para isso. Nossa missão é te resgatar. Mas, tenente, com todo respeito, precisamos ir. Agora. James olhou para Raimundo. Seus olhos se encontraram. E James viu tudo ali. Esperança, medo, resignação. Eu prometi, James disse ao soldado. Eu prometi que ia ajudá-los. E você pode ajudar. Mas não aqui. Vamos. Isso é uma ordem. Os soldados praticamente arrastaram James até o helicóptero. Enquanto decolavam, James olhou pela janela. Viu Raimundo e os outros ficando cada vez menores. Viu o seringal desaparecer na floresta. E sentiu uma culpa tão grande que mal conseguia respirar. Volto, ele sussurrou. Prometo, volto. Mas no fundo, sabia que não voltaria. James foi levado de volta para Belém. Recebeu tratamento médico completo, costelas enfaixadas, feridas limpas, alimentação adequada. 2 dias depois, estava em uma sala de interrogatório com oficiais superiores americanos e brasileiros. Tenente Howard, o comandante americano começou. Estamos aliviados que esteja vivo. Pode nos contar o que aconteceu? James respirou fundo e contou tudo. Contou sobre a queda, sobre ser resgatado por seringueiros, sobre o seringal Esperança, sobre homens sendo tratados como escravos, sobre doenças sem tratamento, sobre dívidas eternas, sobre crianças trabalhando, sobre o coronel Sebastião lucrando com sofrimento humano. Quando terminou, houve um silêncio desconfortável. O comandante americano trocou olhares com os oficiais brasileiros. Finalmente, o comandante disse: Tenente, você está ciente de que o Brasil é nosso aliado nesta guerra? Sim, senhor. E você está ciente de que a borracha brasileira é crítica para nosso esforço de guerra? Sim, senhor. Mas então você compreende que fazer acusações como essas poderia complicar relações diplomáticas? James ficou chocado. Com todo respeito, senhor, não são acusações. É o que eu vi. São fatos. O oficial brasileiro se inclinou. Tenente Howard, com todo respeito, você não entende nossa situação. Estamos em guerra. Sacrifícios precisam ser feitos. Sacrifícios? James quase gritou. Isso não é sacrifício, é escravidão. Cuidado com suas palavras, tenente, o comandante americano disse friamente. James respirou fundo, tentando manter a calma. Senhor, eu fiz uma promessa àqueles homens. Prometi que contaria ao mundo o que está acontecendo. E você contou, a nós. E nós agradecemos sua honestidade, mas isso não pode ir além desta sala. Por quê? Porque estamos em guerra, tenente. Porque precisamos da borracha brasileira. Porque não podemos arriscar nossa aliança por causa de questões trabalhistas internas. James ficou paralisado. Questões trabalhistas? Senhor, há homens morrendo. Homens morrem em guerras.
É trágico, mas é realidade. Mas esses homens não estão morrendo em combate. Estão morrendo em campos de trabalho forçado. O comandante bateu a mão na mesa. Chega, Tenente Howard, você está sob ordens diretas. Não vai falar sobre isso com ninguém. Não com jornalistas. Não com sua família, com ninguém, está claro? James sentiu lágrimas de raiva nos olhos. Não posso fazer isso, senhor. Você pode e vai. Ou vou acusá-lo de insubordinação e prendê-lo por traição em tempo de guerra. James ficou em silêncio. Está dispensado, tenente. Nos meses seguintes, James foi transferido de volta para os Estados Unidos. A guerra terminou em 1945. James foi desmobilizado em 1946 e voltou para Iowa. Mas não conseguia esquecer. Todas as noites sonhava com Raimundo, com os outros homens, com o Seringal Esperança. Em 1947, James tentou escrever sobre sua experiência. Enviou artigos para jornais. Ninguém publicou. Não é do interesse público, disseram. Tentou falar com congressistas. Ninguém quis ouvir. O Brasil é nosso aliado, disseram. Tentou contatar organizações de direitos humanos. Algumas ouviram educadamente, mas nenhuma agiu. Ninguém se importa, James percebeu. Raimundo estava certo. James Howard viveu até 2003. Morreu aos 85 anos em Iowa, cercado por filhos e netos. Nos últimos anos de sua vida, deu várias entrevistas para historiadores. Contou sua história repetidamente. Sobre a queda, sobre o Seringal, sobre Raimundo, sobre a promessa que não conseguiu cumprir. Falhei com eles, ele disse em uma entrevista em 2001. Prometi que ia ajudar e não consegui. O entrevistador perguntou: por que o senhor acha que ninguém quis ouvir? James pensou por um longo tempo. Depois disse: porque a verdade era inconveniente, porque precisávamos da borracha brasileira, porque admitir que nossos aliados estavam escravizando pessoas teria sido constrangedor. Então, fingiram que não estava acontecendo. E os soldados da borracha? O que aconteceu com eles? A maioria morreu. Os que sobreviveram foram abandonados. Levou 43 anos para o governo brasileiro reconhecê-los como combatentes de guerra. 43 anos. E Raimundo? Você sabe o que aconteceu com ele? James balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não sei. Nunca consegui encontrá-lo. Provavelmente morreu no Seringal, como milhares de outros. O senhor se arrepende de alguma coisa? Arrependo de ter entrado naquele helicóptero. Deveria ter ficado. Deveria ter lutado mais. Deveria ter feito mais. Mas o senhor estava sob ordens. Eu sei, mas isso não torna o abandono menos real. Depois da morte de James, sua família doou seus diários e cartas para um arquivo histórico. Entre os papéis havia um documento que ninguém havia visto antes. Uma carta escrita em 1985, endereçada a Raimundo Seringal Esperança, Amazônia, Brasil. A carta dizia: Raimundo, não sei se você ainda está vivo. Não sei se essa carta vai te encontrar. Não sei se você se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Todos os dias. Você me salvou quando meu avião caiu. Me cuidou quando eu estava morrendo. Me mostrou o inferno que era sua vida e me fez prometer que eu contaria ao mundo. Tentei. Deus sabe que tentei, mas ninguém quis ouvir. Ninguém quis agir. Falhei com você. Falhei com todos vocês. Mas quero que saiba, nunca esqueci. Nunca vou esquecer. Seu sacrifício. Seu sofrimento. Sua humanidade em meio ao horror. Você merecia viver. Você merecia ser livre. Você merecia voltar para casa. E eu sinto muito por não ter conseguido te ajudar. Perdoe-me. James. A carta nunca foi enviada. Provavelmente porque James sabia que nunca chegaria. Mas foi escrita e foi preservada. E agora você conhece essa história. Você conhece James. Você conhece Raimundo. Você conhece os 55 mil soldados da borracha que foram recrutados e os 30 mil que morreram. Você conhece a verdade que foi escondida por décadas. E agora cabe a você decidir. O que você faz com essa verdade? Se você chegou até aqui, você ouviu a história de James Howard e Raimundo.
Dois homens de mundos diferentes, unidos por uma guerra que os usou e depois os esqueceu. E agora, o que você faz? Primeiro, você compartilha. Manda esse vídeo para veteranos, para professores de história, para qualquer um que acredita que testemunhos importam. Porque esta história foi escondida por 80 anos e ainda é pouco conhecida. Segundo, você pesquisa. Procure soldados da borracha. Leia sobre eles, conheça seus nomes, porque eles foram reconhecidos oficialmente apenas em 1988, 43 anos após o fim da guerra. E muitos morreram antes de receber esse reconhecimento. Terceiro, você exige que governos sejam responsabilizados, que a história completa seja ensinada, que testemunhos inconvenientes não sejam silenciados só porque são constrangedores. James Howard tentou contar essa história. Foi silenciado. Raimundo e milhares como ele morreram sem voz. Mas você tem voz. Use-a. Se essa história te impactou, inscreva-se no canal Vozes do Seringal. Toda semana contamos histórias esquecidas do ciclo da borracha que mudaram o Brasil. Deixe seu comentário. Você conhecia os soldados da borracha? O que você sentiu ao saber que essa história foi silenciada? Você teria feito diferente no lugar de James? Compartilhe este vídeo, porque as vozes que não são ouvidas são aquelas que desaparecem para sempre. James, Raimundo, os 55 mil. Nós lembramos de vocês.